Sextou, minha gente. Vamos abrir a janela desse Brasilzão, saber como é que fica a cara aí do tempo na sua região, na sua cidade. E te conto, tá? Um ciclone extratropical se forma em alto mar, mais ou menos ali na altura da região sul do país. Tem também na retaguarda uma frente fria, ou seja, combinação nada boa. Ele traz vento sobre o oceano e gera uma ondulação que se propaga em direção à costa, né? Provocando uma elevação gradual das ondas. Por isso que a Marinha está monitorando, né, possíveis locais com ressaca. Tá vendo aqui, ó? Frente fria, a formação nesse bezinho aqui de um ciclone extratropical e aí essa incidência se chocando, né? Tem dois motivos para essa primeira mudança. Primeiro, o ar polar que vem chegando, limpando aí de alguma forma, vem subindo aqui, né, pela Argentina, limpando aqui essa região sul do país. E o segundo, como eu disse, a formação de um ciclone no oceano que acaba empurrando essa umidade, sobretudo para a região sudeste, aqui para o litoral da região sudeste. A previsão é de ressaca e as condições são bastante adversas para a navegação, principalmente no litoral do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Quem tem todos os detalhes para a gente a respeito desse cenário e dessa friaca por aí, né, Gabi? Gabriela Garcia trazendo para a gente informações ao vivo de Porto Alegre. Gabi, quem acorda cedo, né, sair da cama é difícil para trabalhar, ainda mais trabalhar na rua com esse frio. Bem-vinda. Oi, Renan, muito obrigada. Bom dia para você, bom dia a todos. De fato, hoje não tá fácil, viu? Tá muito gelado aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a influência dessa massa de ar polar, mas quero começar falando sobre esse ciclone extratropical que você ressaltou e que vai causar agitação no mar ao longo dessa sexta-feira, pelo menos inclusive até domingo. Essas informações, então, foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A gente tem a influência desse ciclone extratropical, especialmente entre as costas aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, como você bem disse. São ventos muito fortes, então, que acabam gerando essa ondulação no mar, se propagando até a costa e provocando a elevação gradual das ondas. Inclusive, essas condições podem influenciar e gerar risco para a navegação, também para operações portuárias, pesca artesanal e atividades de lazer no mar, além de ter possibilidade de ressaca em trechos de orla. No domingo, como eu disse, a situação deve se reduzir à medida que o ciclone se afasta para o alto mar. E agora, falando do frio, né? Esse é o grande destaque nessa sexta-feira. Frio voltando com tudo por aqui. A gente teve na última semana dias com muita chuva em todo o Rio Grande do Sul, também nos outros estados do sul, e aí agora a gente tem essa massa de ar polar que baixa muito as temperaturas. Então hoje a gente pode ter temperatura abaixo de zero. No início dessa manhã, a gente ainda não tem as mínimas consolidadas, daqui a pouquinho a gente vai ter acesso aí às temperaturas, mas a previsão é que principalmente no oeste, Campanha, sul, centro, Costa Doce e Serra do Rio Grande do Sul, as temperaturas mínimas variem hoje entre -3 e 0 grau. Nas demais regiões do estado gaúcho, as mínimas variam entre 0 e 8 graus e as máximas oscilam entre 5 e 12 graus. Áreas elevadas de Santa Catarina também têm chance de registrarem temperaturas negativas nesta sexta-feira. Também não está descartada a possibilidade de chuva congelada neste amanhecer, isso em pontos isolados das serras gaúcha e catarinense. Também tem chance de geada ampla em grande parte do Rio Grande do Sul e nas áreas elevadas de Santa Catarina. Amanhã, então, o que a gente tem? A condição de temperaturas baixas segue por aqui. As mínimas previstas para o sábado ficam entre -2 e 2 graus em áreas principalmente do oeste, Missões, centro, norte, serra e nordeste, também com possibilidade de geada. Nas demais áreas a gente tem então as mínimas variando entre 2 e 10 graus e as máximas não devem passar dos 18 graus. E agora, Renan, só para encerrar, a temperatura que faz aqui em Porto Alegre, ó, segundo o meu celular, faz 5 graus, sensação térmica de 1 grau e eu tô acreditando porque realmente está muito frio por aqui. E
essas mínimas aí devem permanecer pelo menos até amanhã. Eu volto contigo. Valeu, Gabi. Obrigado. Entre um ao vivo e outro, agora faça o seguinte, vá se abrigar, faz um cafezinho bem quentinho ali para dar uma esquentada, porque não tá fácil, hein? Sensação térmica por lá, onde a Gabi fala com a gente, Porto Alegre, 1 grau. Frio, frio, frio. Bom trabalho para você aí. E olha só, a Gabi estava trazendo para a gente um pouquinho da condição do mar. O mar fica bem agitado também na região sudeste do país, como a gente traz aqui para vocês, ressaca, tá? Litoral sul e região sudeste. Os ventos, inclusive, podem ultrapassar ou chegar a 50 km por hora na região costeira, em São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente deve ter, sobretudo, o céu bastante nublado para esse final de semana nessas duas regiões, tanto em São Paulo quanto também no Rio de Janeiro. Vai ser um final de semana aí com a cara mais fechada, né? As temperaturas voltam a cair, tá? Hoje, Porto Alegre, a Gabi já nos adiantou, tem mínima de 5 graus, sensação térmica mais baixa ainda. Quando a gente olha aqui, São Joaquim, Santa Catarina, 0 grau. Já em Florianópolis, os termômetros podem chegar a 10 graus e Curitiba, no Paraná, 10 graus também. Região sul do país bastante gelada. Frio também chega em outras regiões, mas sem essa incidência, sem essa força tão grande, né? São Paulo hoje, máxima para essa sexta-feira, pode chegar aos 23 graus. Mas o sábado acaba despencando o termômetro, já cai para 19, domingo vai estar mais frio, máxima de 18. Quando a gente olha aqui para o Rio de Janeiro, máxima hoje para essa sexta-feira, um pouco mais quente, 27 graus, mas o final de semana esfria, cai também. Campo Grande, a máxima, né, chega a 24 nesta sexta-feira, mas o cenário se inverte, né? Final de semana já vai ser de mais calor, 27 graus. E quando a gente fala de Cuiabá, aí hoje para essa sexta, 22 graus de máxima e no final de semana a temperatura vai se elevando, podendo chegar a quase 30 graus. A gente dá uma olhadinha agora no mapa, porque a área em amarelo é de tempo firme, né? Boa parte do país, basicamente, aqui a gente tem esse cenário aí de tempo firme, Maranhão e Acre, né? Teremos um pouquinho ali na região norte do país, aí sim, aqueles temporais, mas temporais mais passageiros. As chuvas passageiras, elas acabam pegando também um pouco aqui do litoral da Bahia, né? Vai subindo pela Bahia, chegando até aqui mais ou menos a região do Rio Grande do Norte. Vamos dar um giro pelo país agora, dando uma olhadinha, né? Começando por Curitiba. O dia deve ser mais chuvoso, mas as temperaturas começam a subir pouquinho, tá? Hoje a gente tem aí câmeras ao vivo para vocês de Curitiba. Um amanhecer, né, no Paraná, um amanhecer bonito. Hoje pode chegar aos 25 graus, tá? Quando a gente sobe um pouquinho, a gente traz para vocês agora, nesse nosso giro de câmeras percorrendo o Brasilzão. Vamos para Cuiabá? Hoje deve ventar, tá? Por lá, por causa desse ciclone, dessa incidência do ciclone, mas esse vento não deve alterar muito a temperatura por lá. Ainda está escuro, como a gente consegue acompanhar. Hoje a máxima pode chegar a quase 30 graus, 29 graus. Aí no domingo as temperaturas sobem com força, tá? Domingo deve ser de muito calor, podendo chegar inclusive aos 37, 38 graus. Agora a gente segue subindo o nosso país, vamos para o norte, vamos para Belém. Tá aí para vocês o amanhecer em Belém, pode chover na capital paraense, mas as temperaturas seguem bem altas por lá. Calorão, hoje 34 graus, deve ser a mesma temperatura, o mesmo jeitão do final de semana, termômetros bem altos por lá. Na capital, Belém, Pará. Tá aí para vocês esse nosso giro de câmeras percorrendo o Brasil. Como eu sempre digo, né? Que a sua sexta-feira seja ótima, final de semana tá aí pra gente descansar, quem vai trabalhar, força aí, que nem eu, domingo estamos aqui no plantão, então força. Boa sexta-feira para você com sol, com chuva, com calor ou um tempinho mais ameno, tá? Que a sua sexta seja ótima.